Boa tarde, amigos de Jesus, amém. Gente boa de Deus, do Evangelho. Eu passei a semana gripado, melhorei ontem, mas hoje a minha voz está mais comprometida. Mas nada que impeça a gente de conversar sobre o Evangelho e sobre o reino de Deus. Eu e Fabiana tiramos o dia de hoje, à tarde e à noite, para estar com vocês, o tempo todo. Não vamos sair daqui. Então, por favor, podem chegar, viu? A gente não morde. Pode conversar, pode abraçar. Quem comprar o livro pode autografar. A gente quer estar com vocês aqui. É nosso prazer e o nosso privilégio. Temos sido alcançados por uma overdose de carinho, de muito cuidado, e por isso eu quero agradecer desde já a honra que nós temos recebido entre vocês. Se você desejar me alcançar pelas redes sociais, você pode ir no YouTube, bota lá Carlos Moreira e você chega no meu canal. E aí você vai ter muita mensagem, muita reflexão. Você me acha também no Instagram, no Facebook. E aí a gente pode sempre estar juntinho. E se você for a Recife, por favor, a gente passou para o pessoal da comunicação os nossos dados. Depois vocês podem acessá-los, e-mail, telefone, WhatsApp. Então, a gente está sempre disponível para servir ao reino. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Vamos retornar com essa segunda palavra que nós começamos ontem. E falamos ontem sobre o desafio da igreja de ser igreja. Quantos não estavam aqui ontem? Não estavam? Levante a mão, só para eu ter uma ideia. Ok. Ontem falamos sobre o desafio da igreja em ser igreja nesses dias. A partir desse tema da conferência, usando o capítulo 4 de Atos. Hoje nós vamos continuar nessa temática, agora falando não mais da coletividade, mas da nossa individualidade. Nós, como discípulos de Jesus, quais são os desafios para nós continuarmos sendo discípulos de Jesus? E aí eu queria propor a leitura na sequência do que nós lemos ontem. A gente ontem parou no verso 7 e hoje a gente continua do verso 8. Atos 4, verso 8. A minha versão é a King James. Se ficar ruim para você, apenas me ouça. Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé, que fora curado, nada podiam alegar contra eles.
E por isso ordenaram que o retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: o que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais falem sobre esse nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Essa é a palavra do Senhor, gente, que a gente vai compartilhar essa tarde com vocês. Na minha mensagem de ontem à noite, eu citei uma reportagem, do programa Fantástico sobre um grave problema de uma instituição religiosa aqui de São Paulo. Pois bem, no mesmo programa, passou uma outra reportagem, também de cunho religioso, que me chamou a atenção. Trata-se da prisão de Rodney Shelby, líder de um grupo de jovens de uma igreja cristã na cidade de Muriaré, em Minas Gerais, que na verdade é um estuprador em série e um estelionatário que comete crimes cibernéticos. Por ocasião da prisão do Rodney, a polícia encontrou um contrato de escravidão consentida, que era assinado pelas vítimas e que, dentre outras coisas, afirma, preste atenção: estou disposta a fazer tudo o que você me mandar, inclusive me submeter à violência e a cumprir com as punições caso eu te desobedeça. Serei eternamente sua escrava. A investigação começou depois que uma dessas mulheres que foram escravizadas procurou a delegacia de crimes cibernéticos. E aí, a partir de então, a polícia entrou com um mandado de busca e apreensão, foram até a casa do Rodney e encontraram um arquivo detalhado com todas as informações das vítimas, sendo um total de 173 mulheres em 11 estados e no Distrito Federal. Eu tenho uma pergunta para fazer para você essa tarde. O que é que faz um homem ou uma mulher ser discípulo de Jesus? O que é que faz um homem ou uma mulher ser discípulo de Jesus? Se ela tiver assim os trejeitos, se tiver aquela linguagem característica, se tiver roupas que sejam convencionadas, é um discípulo de Jesus? Se ela souber citar a Bíblia, se souber orar em público, se souber pregar, se falar em língua estranha, se der profecia, é um discípulo de Jesus? Se essa pessoa participa da programação da igreja, se é líder de um ministério, se é líder de um grupo, se executa alguma tarefa assim de proeminência, se é um missionário, um evangelista, um pastor, é discípulo de Jesus? Se tiver nascido no evangelho, se o pai for pastor e a mãe diaconisa, se tiver 25 anos de convertido, isso quer dizer que ele é discípulo de Jesus? Ora, eu vejo todos os dias pessoas que fazem essas coisas e jamais nasceram de novo. Não possuem nenhuma consciência do evangelho.
e não produzem o que a Escritura chama de frutos que sejam consequência de um arrependimento genuíno. Elas têm linguagem de crente, elas têm roupa de crente, elas têm trejeitos de crente, elas fazem atividades de crente, elas citam a Bíblia dos crentes, elas cantam música de crente, mas elas jamais creram em Jesus conforme o Evangelho. E aí vem uma fala chocante do Senhor, que diz: nem todo aquele que afirma Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão: Senhor, nós não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres. Então lhes declararei explicitamente: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais o mal. Deixa eu lhe dizer uma coisa que talvez seja tão chocante quanto a coisa que eu lhe disse ontem de noite. O maior inimigo do Evangelho, nesses dias que vivemos, são aqueles que se dizem evangélicos, ou aqueles que se dizem católicos romanos, mas que não são discípulos de Jesus. Eles se travestem de uma religiosidade piedosa, confessam Jesus com a boca, mas negam com as ações. Eles cantam uma música no culto e a mulher do outro no trabalho. Eles dão dízimo na igreja e negam a pensão ao ex-cônjuge. Eles comem o pão na Santa Ceia e deixam de dar ao faminto que está na porta da sua casa. Eu queria essa tarde, finalizando a minha participação, compartilhar um pouco sobre essa mensagem que eu intitulei O Desafio do Discípulo para poder ser discípulo nesses dias, mas não queria fazer isso sem antes orar com você. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, que tempo tão difícil esse que nós vivemos, porque tem muito lobo travestido de ovelha, tem muito joio misturado com trigo, tem muita gente que avoluma igrejas, que lotam templos, mas são vazios de Deus no coração, e negam o Evangelho com as práticas mais perversas, e negam a obra da cruz com uma espiritualidade tosca. E é nesse tempo que nós nos sentimos desafiados a ser discípulos conforme o Evangelho. E, portanto, essa tarde, Senhor, alarga o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que a Tua boa palavra caia como uma semente que produz fruto a 100 por 1, de tal maneira que esse não seja mais um congresso e essa não seja mais uma mensagem, mas que seja a Tua palavra falando diretamente conosco. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Nós ontem estudamos sobre a cenografia desse capítulo 4 de Atos. Vimos as implicações que existiam por trás daquele bate-boca de Pedro e João com os saduceus e os oficiais do templo e os líderes do povo. Percebemos que haviam contornos subjacentes, que haviam interesses muito maiores, que ali não era apenas o fato daquele moribundo aleijado que havia sido curado, mas havia uma série de implicações maiores que fizeram com que Pedro e João fossem presos, fossem detidos. E aí, esse verso 8 que nós lemos hoje, é justamente o momento em que trazem João e Pedro do cárcere e começam a interrogá-los, começam a questioná-los. Portanto, Pedro curiosamente está no templo,
com os líderes do templo, que seguem as rotinas do templo, que dizem servir e adorar ao Deus do templo, mas perceba que há uma diferença essencial, qualitativa, gritante, entre o que esses homens fazem e o que eles falam, e o que Pedro e João fazem. É como se eles fossem alienígenas. É como se eles fossem gente de outro mundo, porque eles têm uma outra estirpe, porque eles têm uma outra envergadura, porque eles foram alcançados por um outro tipo de experiência, porque os seus olhos foram abertos para enxergar outro tipo de realidade, porque os seus ouvidos foram abertos para escutar outras dinâmicas da vontade de Deus, porque os seus pés foram remodelados, foram recolocados numa trilha diferente da trilha que esses que se diziam portadores do sagrado, intermediários do Altíssimo, viviam. Então Pedro e João estão teoricamente entre o povo de Deus, entre esses que se dizem de Deus, mas essa gente não tem nada a ver com Deus. E que coisa curiosa, porque essa é a geração que Jesus cita como sendo aquela figueira sem fruto. E por isso, quando ele é questionado, ele diz: vocês vão conhecer aqueles que me seguem, aqueles que me amam, aqueles que encarnaram em si mesmo a mensagem pelos frutos. Aquela figueira era uma representação arquetípica, simbólica daquela geração. Era gente que tinha plumagem, era gente que tinha aparência, era gente que tinha estética, mas não tinha ética, não tinha caráter, não tinha conteúdo, não tinha vida, não tinha verdade. E por isso, quando Jesus seca aquela figueira, ele está dizendo: vocês são uma geração seca. Vocês têm aparência, mas vocês não têm nada dentro. Vocês são ocos de Deus. Vocês são uma terra ressequida. O Espírito não está em vocês. Vocês estão mortos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Como empresário, os piores funcionários que eu tive foram pessoas que se assumiram como cristãos. Como dono de casa, as piores empregadas que nós tivemos foram aquelas que se assumiram como cristãs. Como pastor, os piores membros de igreja com os quais eu já lidei são aqueles que parecem mais crentes e mais santificados, que são os mais legalistas, são os mais autoritários e são os mais falsos. E aí, Gandhi, quando diante daquela situação dramática na Índia, vendo o seu povo ser explorado, ser oprimido por uma nação cristã, por homens que se diziam de Deus, e questionado sobre isso, ele disse: eu acredito no vosso Cristo, eu não acredito em vocês, cristãos. E saiba de uma coisa, a sociedade está olhando para todos nós. As pessoas olham para a igreja e elas estão dizendo a mesma coisa: eu acredito no vosso Cristo, eu não acredito em vocês, cristãos, porque o discurso de vocês é incompatível com a realidade e a prática de vida. Eu acredito que o maior campo missionário hoje não está fora da igreja, está dentro da igreja. A maioria esmagadora das pessoas que lotam os templos hoje não tiveram nenhuma experiência com Jesus. Não tiveram nenhum encontro que mude o eixo existencial e dê uma outra dinâmica e uma outra perspectiva para a vida. E aí eu quero refletir com vocês mais 7 pontos que determinam se nós somos ou não somos discípulos de Jesus. E que determinam o nosso enorme desafio de esboçar e de encarnar uma espiritualidade no mundo onde todo mundo vive de aparência, onde todo mundo é refém do Facebook, da tirania da felicidade,
de postar uma vida que não é sua, de você interpretar um personagem, de você viver uma caricatura, de você se transformar num mascarado. Soren Kierkegaard, filósofo do século XIX, dizia: a vida é um grande baile de máscaras, e a gente está tão acostumado a usar máscara, que quando a gente tira a máscara e se depara com quem a gente é, a gente se assusta profundamente, porque a máscara já se amoldou, já se amalgamou a nós. E nós temos um desafio: ser discípulos de Jesus nesses dias. A palavra de ontem era uma palavra de conforto. A palavra de hoje é uma palavra de confronto. Aperte os cintos aí. Eu disse para a Fabiana o seguinte: Fabiana, a gente vai pregar e vamos sair correndo para o hotel. Eu espero que vocês me amem quando eu terminar de pregar hoje. Primeira coisa que o texto nos ensina sobre nós sermos desafiados a ser discípulos nesses dias, está no verso 9 do capítulo 4. O discípulo tem que desenvolver as dimensões da ação e da devoção. Veja aí o verso 9. Visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado. Pedro diz: olha, vocês estão nos prendendo e nos questionando, nos oprimindo, porque nós curamos um homem doente, enfermo, necessitado, inválido, angustiado, aflito, desesperado, se sentindo amaldiçoado, se sentindo sem oportunidade, se sentindo no próprio inferno. É por conta disso. E aí o curioso é que Pedro e João, que haviam andado com Jesus, que sabiam que não havia mais nenhuma geografia no sagrado, que sabiam que não era mais nem em Jerusalém, nem em Gerezim, porque Deus estava em busca de gente que quebrasse essa geografia do culto, da pedra, da construção do prédio, do edifício, e adorasse Ele em qualquer lugar, em espírito e em verdade, com o coração cheio de alegria. Mas aquela rotina era tão densa, era tão intensa, estava tão arraigada na vida, que eles ainda estavam indo para o templo. Foram para o templo. Mas aí quando chegaram no templo, o culto estava do lado de fora, não estava do lado de dentro. E quem era o culto? O culto era um aleijado. O culto era aquele homem alquebrado. O culto era aquele homem excluído. O culto era aquele homem inalcançável. O culto era aquele homem invisível, que ninguém enxergava. Mas ali estava uma ação em favor da vida. Discípulo tem que equilibrar a devoção e a ação, a adoração e a prática. Se não for assim, a gente corre um risco enorme de se dedicar só à adoração e ficar místico, se dedicar só à prática e virar humanista. Tem que ter as duas coisas. Mas o que é culto? Jesus falou sobre culto, nós é que não entendemos. Ele disse que o sacerdote estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica numa colina, Jericó fica ao pé dessa colina. Ele disse: olha, o cara trabalhou o dia inteiro, ele ministrou, ele pregou, ele orou pelos enfermos, ele recolheu as ofertas. Naquele dia arrebentou, o povo veio abaixo. E aí quando encerrou, ele estava descendo no caminho, e aí tinha um cara caído lá. Ele tinha sido esfolado pelos ladrões, ele estava ali agonizando. E ele passou direto, que ele disse: acabou o meu turno, eu já fiz o que eu tinha que fazer. O meu culto era lá no prédio, o meu culto era lá entre quatro paredes, o meu culto era lá na minha devoção cega, oca, egoísta, eu e Deus. E aí Deus diz: não, o culto está aí na tua frente, cara, abre o teu olho, porque Deus escolheu ser servido e ser amado no outro. Deus escolheu ser servido e ser amado no outro. Como é que alguém diz que ama a Deus e não ama o outro? Aí depois veio o levita.
Aquela manhã o louvor tinha arrebentado, a banda tinha tocado como nunca, eles tinham feito um arranjo extraordinário, o povo tinha se quebrantado, todo mundo tinha chorado no culto. Lá veio o levita cantando, glória a Deus, aleluia. Aí o cara, ei, me ajuda aqui, estou todo esfolado. Como? Não, eu já ministrei, meu irmão, passei a semana ensaiando, você não sabe o que é isso não, fazendo arranjo, passando voz, eu estou cansado, mas me ajuda aqui, não, desculpa, não é para mim. Aí veio o transexual, aí veio o leproso para Israel, o samaritano é o pior do que pode existir naquela sociedade. E esse homem olha para aquele homem quebrado e caído e diz, não dá para fazer de conta que não está acontecendo. E aí ele pega, ele para, ele acolhe, ele põe no seu animal, ele leva para a estribaria, ele leva para o hotel, ele leva para o ambiente de cuidado, ele leva para a igreja, que é essa simbologia, lugar de cuidar de doente, de caído, de quebrado. E aí aparecem elementos culticos, o vinho e o óleo que é colocado na ferida. E aí Jesus diz, olha, quem que você acha que prestou culto para Deus? Quem que você acha que prestou culto para Deus? E João e Pedro não tinham entendido que o culto estava ali do lado de fora. E não mais ali preso à liturgia, ao rito, ao sacramento oco, àquela devoção sintética do Deus de Israel. O culto estava do lado de fora. Eu e você precisamos aprender a equilibrar a adoração e a ação, porque senão nós não podemos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Quando perguntaram para ele, olha, quando é que você vai nos dizer como é que se reconhece alguém que te serve? Ele disse, é fácil. Quando eu estava com fome, você me deu de comer. Quando eu estava com sede, você me deu de beber. Quando eu estava com frio, você me vestiu. Quando eu estava enfermo, você me abraçou. Quando eu estava preso, você me visitou. Mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim? É porque vocês estavam me procurando dentro da igreja. Vocês estavam me procurando nas catedrais. Vocês estavam me preocupando e adorando e com mãos levantadas para um Deus que está completamente esvaziado de significado. Eu estava na porta e vocês não me viram. Eu estava ali para ser cultuado, porque o altar de serviço é o outro. Onde é que eu sirvo a Deus? Eu sirvo no outro. Se não há outro, para que é evangelho? Nós precisamos equilibrar. Adorar é bom, é muito bom. Eu passei 20 anos da minha vida trabalhando com música. Eu adoro louvor. Quando começa a adoração, desligo, não sei nem mais o que está acontecendo. É muito bom adorar, é muito bom celebrar a Deus, é muito bom orar, mas nós precisamos equilibrar o serviço, a devoção do sentido da nossa oferta e cuidado no outro, com esse espaço místico, no sentido de que é sobrenatural. Quando perguntaram a Jesus sobre o fato dele ser ou não o Messias, os discípulos de João Batista, ele disse, olha, vai dizer a João, os enfermos estão sendo curados, os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os endemoniados estão sendo libertos, e aos pobres está sendo pregado o reino de Deus. Tem que haver equilíbrio entre devoção e entre ação, senão nós não poderemos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Amém? A segunda coisa que o texto nos ensina é que o discípulo precisa compreender e saber expor bem a sã doutrina. Veja aí o verso 10. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui diante de vós plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Em pouquíssimas palavras, Pedro falou sobre todo o plano de salvação.
Em 30 segundos, ele falou sobre todo o plano de salvação. Aí eu quero lhe perguntar uma coisa. Como é que você diz que ama Jesus e você não conhece a Escritura que fala sobre Jesus? Ah, Jesus, eu te amo tanto, mas eu não sei nada a seu respeito. Ah, Senhor, como eu te amo, mas não conheço nada da tua palavra. Eu gosto muito da banda Pink Floyd. Eu ouço Pink Floyd desde 10 anos de idade. Eu tenho todos os discos do Pink Floyd. Eu conheço todas as músicas do Pink Floyd. Eu conheço todas as letras do Pink Floyd. Eu conheço as histórias de todos os músicos do Pink Floyd. Eu só nunca fui a um show do Pink Floyd. E agora não tem mais como ir porque o tecladista morreu. Mas eu posso dizer que eu amo o Pink Floyd. E como que você pode dizer que ama Jesus se você não sabe nada a respeito de Jesus? Nada a respeito de Jesus. Que tudo que você pega da Escritura é essa leiturazinha do domingo antes da mensagem. E que tudo que você gastou de tempo com Deus foi esse tempozinho que a gente separou para refletir sobre a mensagem. Deixa eu te dizer um negócio. O que nós mais temos nesse tempo são mensagens fake. O que nós mais temos nesse tempo são ensinamentos fake. O que nós mais temos nesse tempo são homens que se dizem portadores do sagrado, que são fake, doutrina de demônio. E aí eu lhe pergunto, como é que você vai discernir isso? Se você não conhece a Escritura. Como que você pode dizer que é discípulo de Jesus, sem você conhecer, sem você esquadrinhar, sem você mergulhar, sem você ter paixão e zelo pelo texto que está disponível para mim e para você? Aí esses caras pegam e fazem uma alquimia, fazem uma mistura, fazem uma salada, fazem um embrulho, apresenta isso e todo mundo compra como verdade. E não tem a mínima capacidade nem condição de fazer a interpretação mais elementar, porque não sabe de nada, de coisa nenhuma. É por isso que tem tanta teologia da prosperidade, meu irmão. Porque é impossível você botar a teologia da prosperidade na boca de Jesus. É impossível você botar a teologia da prosperidade na boca de Paulo, que diz, se tiver o que comer e com se vestir, está tudo certo, está tudo bem. Mas nós somos enganados, porque nós como discípulos não conhecemos e não nos aprimoramos e não nos aperfeiçoamos na Escritura. Não estudamos. E não entendemos que Jesus é a chave de interpretação da Escritura. Você quer entender a Escritura? Jesus é a chave de interpretação. A gente chama chave hermenêutica. Você quer entender qualquer coisa da Bíblia, ela parte de Jesus. O problema é que o Jesus da igreja tem que caber dentro da Bíblia. E não a Bíblia caber dentro de Jesus. E por isso que fica essa coisa neurótica. E por isso que fica essa coisa angustiante. Deixa eu lhe dizer um negócio. Jesus sem a Bíblia é Deus. A Bíblia sem Jesus é um livro, como qualquer outro. Tire Jesus da Bíblia e ela vira um livro. Mas você precisa compreender Jesus como chave de interpretação e de significado do texto. Sabe por quê? Porque senão vão te oferecer qualquer coisa e você vai engolir. E você vai comprar. Por isso Pedro diz, ele é a pedra angular. Ele é a pedra de convergência. Ele é o vértice histórico da fé. Por isso que no Monte da Transfiguração apareceram Moisés e Elias. São duas representações arquetípicas da lei e dos profetas. E ali eles atestam de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o enviado. Jesus é Deus que encarna como homem. Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é a chave para entender a palavra. Portanto, tudo tem que ser submetido a Jesus. Se Jesus fez, ok. Se Jesus não fez, já devemos questionar. Se Jesus deu importância, ótimo. Se Jesus não deu importância, então por que eu vou dar? É Jesus quem significa o texto.
E aí, quando ele estava lidando com os fariseus e os escribas, ele disse lá no capítulo 5 de João: vocês examinam criteriosamente as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testemunham a meu respeito, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você nunca vai ter sucesso como um discípulo se você não conhece a Escritura. Nunca. Isso é impossível. Eu não conheço ninguém que é bem sucedido na sua jornada com Deus, alguém que amadureceu, alguém que cresceu espiritualmente, alguém que se desdobrou na direção do outro, alguém que está usando os seus dons e os seus talentos de forma equilibrada, que não conhece a Escritura. Ninguém. É impossível. Por isso que Paulo, quando escreveu para o seu filho na fé, Timóteo, disse: Timóteo, se apresente a Deus como alguém que sabe manejar bem a Escritura. Manejar bem a Escritura. Aí o sujeito vem fazer uma leitura e você diz: abre aí no livro de Malaquias. O cara fica meia hora ali, Malaquias. E aí uma vez o cara disse para mim: pastor, eu estou com dificuldade porque a minha Bíblia não está em ordem alfabética. Eu falei: ô animal, vem cá que eu vou te batizar novamente, infeliz. Como que você pode dizer que é discípulo se você não conhece a Escritura, meu irmão? Você não conhece nem os princípios elementares dos quais fala o livro de Hebreus, capítulo 6, que é arrependimento, fé, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Se mandar você fazer uma redação de 5 linhas sobre isso, você não sabe escrever. Mas você ama Jesus de todo o seu coração. Ah, Deus, como te amo, Senhor. E qualquer lixo que me entregam, eu como pensando que é pudim. Se você ama Jesus, a partir de hoje, nunca mais a sua leitura vai ser a mesma. Nunca mais! Acabou hoje! A sua superficialidade acabou hoje! A sua ignorância acabou hoje! Acabou hoje! Chega! Nós somos discípulos, e os discípulos conhecem a Escritura. A terceira coisa que o texto nos ensina é que o discípulo deve vestir o Evangelho para encarná-lo nas dinâmicas da vida. Veja aí o verso 13. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Quando eles começaram a falar, quando eles abriram a boca, os caras disseram: peraí, tem alguma coisa errada, bicho. Esses dois fuleiros, fala aqui fuleiro não? No Nordeste fala fuleiro. Esses dois fuleiros, esse cara não foi nem para o seminário teológico, ele não foi nem ordenado, ele não tem nenhuma grife, ele não carrega nenhuma marca. E os caras estão falando com autoridade. E iletrado e inculto aqui não quer dizer que eles eram ignorantes, que eles não tinham inteligência, não. A palavra no grego é como se eles fossem leigos. Eles não tinham participado das escolas dos escribas. Eles não eram como os fariseus, discípulos dos doutores da lei. Eles não eram versados no código, na letra. Eles não faziam escrutínio do texto. Eles não eram aqueles que conheciam e faziam a exumação da letra, ainda que a letra estivesse morta. Mas o curioso é que os caras disseram: esses sujeitos andaram com Jesus. Eles andaram com Jesus, sabe por quê? Porque eles falavam e eles agiam como Jesus agia. Eu quero lhe fazer uma pergunta essa tarde. Você fala e você age como Jesus? Se alguém andar com você, vai discernir que você é alguém que conhece a Jesus, porque andar com Jesus faz toda a diferença. Quando você encontra alguém que anda com Jesus, faz toda a diferença. Ele não precisa nem abrir a boca, ele não precisa falar nada, aquele negócio vaza.
Vaza porque há uma fonte que jorra para a eternidade, porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva. Vaza! Vaza! Se espalha, contamina. Porque andar com Jesus faz diferença. Eles são diferentes. O jeito deles é diferente. A fala deles é diferente. Ler a Bíblia é muito importante. Ler a Escritura é importantíssimo. Mas a Bíblia precisa ser lida em você. Você gosta de ler a Bíblia? Que ótimo. Os demônios também gostam. Mas a Bíblia tem que ser lida em você. Lida em você. No trato com as pessoas. A Bíblia sendo lida em você. No serviço, na solidariedade, na compaixão, na misericórdia. Na devoção, na responsabilidade, no zelo, na justiça, na ética, na correção. A Bíblia tem que ser lida em você. O mundo não vai ler a Bíblia, mas ele vai ler você. Você está pronto para ser lido? Você está pronta para ser lida? A mensagem que vaza de você tem a ver com Jesus. Você está vestida do Evangelho. A religião muda rotinas. O Evangelho muda pessoas. A religião muda rotinas. Mas o Evangelho muda pessoas. Eu não estou interessado em saber quantas vezes você vem aqui na Cidade de Refúgio. Eu estou interessado em saber se a sua vida foi mudada. Porque se a sua vida foi mudada, é impossível alguém chegar perto de você e não ser contaminado por essa luz que vaza de você e ilumina as trevas de qualquer ambiente no qual você esteja. Vista o Evangelho, vista o Evangelho. Quem anda com Jesus, meu irmão, você percebe imediatamente. Paulo diz que é como um perfume gostoso. Hoje a gente estava ali na mesa, a pastora Lana adivinhou o perfume que a gente estava usando. Ela disse, esse perfume é tal. Mas o bom perfume pelo qual nós queremos ser reconhecidos é o perfume de Jesus. Aquele cheiro gostoso de Jesus. Chegou aquele irmão, aquela irmã, poxa, você é parecido com Jesus. Você tem jeitinho de Jesus. Você tem cheirinho de Jesus. Dê uma caprichada no desodorante para não envergonhar o Senhor, né? Mas tem jeito de Jesus. Você parece com Jesus. Você fala como Jesus. E aí os homens do Sinédrio, aí os xerifes da religião disseram, olha, esses caras andaram com ele. Porque eles estão impregnados. Eles estão impregnados de Jesus. Se hoje se levantasse uma perseguição contra a igreja, se houvesse uma reviravolta no nosso país, e os discípulos começassem a ser perseguidos, você seria preso? Você seria presa? Alguém ia dizer, olha, ali naquela rua, naquele prédio, no 6º andar, no número 605, mora um discípulo de Jesus. Olha, naquela casa ali, naquele bairro acolá, ali, aquela porta, aquele portão azul, lá tem uma discípula de Jesus. Quando Paulo viu aquela luz que o derrubou no caminho de Damasco, ele ouviu uma voz que disse, olha, vai lá para a cidade, na rua direita, procura a casa de um homem chamado Ananias. Lá ele vai orar por você e você vai recobrar a visão. O GPS do Google é muito bom, mas o GPS de Deus é muito melhor. Ele sabe quem é você, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você faz, Ele sabe com quem você anda, Ele sabe o que você confessa. E eu quero lhe perguntar, se houvesse uma perseguição, você seria preso ou você passaria incólume, despercebido? E aí alguém pode dizer,
Não, pastor, não seria não, porque eu sou um agente secreto do reino. Cuidado, porque o inferno está cheio de agentes secretos do reino. Você seria preso. Você seria facilmente identificado. Você seria facilmente identificada. Você se veste do Evangelho. Você é discípula de Jesus. Esse é um desafio enorme para esse tempo. Em quarto lugar, o texto nos ensina que o discípulo precisa primeiro ser discípulo. E depois ele precisa aprender a fazer discípulo. Veja aí o verso 14. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé, que fora curado, nada podiam alegar contra eles. Pedro e João, quando viram aquele aleijado na porta do templo, eles se sensibilizaram por conta da dor. Primeiro eles ajudaram aquele homem, e depois aquele homem levantou-se e passou a segui-los. Ele não foi embora, ele não saiu para se apresentar à família, ele não procurou o sacerdote como era costume para mostrar que estava curado. Ele começou a seguir a Pedro e a João. Sabe por quê? Porque ele disse: esses caras têm alguma coisa para me ensinar, esses caras têm alguma coisa para trazer de Deus para mim, esses caras têm alguma coisa para se tornar referência para mim. E aí, quando começou o tumulto, ele estava lá. E no dia seguinte, quando foram interrogar Pedro e João, ele teve a ousadia, a petulância, a coragem de ir diante do sinédrio. Ele não precisava ter ido. Ele foi curado, vai para casa, segue a vida e deixa os caras se ferrar. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu fui curado. Mas não, aquele contato, ainda que superficial, ainda que extremamente passageiro, ainda que extremamente, quase que inócuo, mas foi tão impactante, foi tão marcante, foi tão significativo, que no dia seguinte, quando Pedro foi ser interrogado, estava lá o cara, bem tomado, sem aleijão, perfilado, porque primeiro ele foi servido, depois ele se tornou discípulo. Você quer fazer discípulo de Jesus? Sirva as pessoas. Você é líder. Você, como líder, tem dois instrumentos importantíssimos que você precisa carregar. Um é uma bacia e o outro é uma toalha. Líderes foram chamados para lavar os pés dos irmãos. Pastores foram levantados para lavar os pés dos irmãos. Se eles não fazem isso, não tem utilidade. Ficam sem utilidade. E por isso Jesus lavou os pés dos seus amigos. Primeiro, você serve as pessoas. E isso é tão impactante na vida delas, que elas querem estar com você, elas querem andar com você. Quando Jesus foi ser assunto aos céus, eu penso que aquele é o momento mais importante no contato dele com aqueles homens que andaram 3 anos com ele. Eles tinham ouvido muita coisa, eles tinham visto muita coisa, eles tinham sido testemunha de muita coisa. Durante aproximadamente 40 dias depois da ressurreição, Jesus esteve com eles. Eles receberam muitas orientações, mas agora chega o momento final. Chega o momento da despedida, chega o momento dele ir ao encontro do Pai. E aí eu penso que ele reservou a coisa mais importante, a coisa mais significativa, a mensagem que ele quer que fique, a mensagem que ele quer que eles gravem, a mensagem que ele quer que eles encarnem. E aí ele disse o seguinte: vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Ensine eles, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Faça com que eles, olhando para vocês, guardem todas as coisas que eu os tenho ordenado. A palavra na tradução do português perdeu o significado porque está ide no imperativo. Mas no grego não é ide, o verbo é circulante ativo, é indo. Indo. Quando nós saímos daqui, nós estamos indo. Quando vamos para o trabalho, estamos indo. Quando vamos para a faculdade, estamos indo. Quando vamos para o Ibirapuera, estamos indo. Quando vamos para o jogo do Corinthians, estamos indo.
quando estiverem indo, façam discípulos de todas as nações, disse Jesus. Façam discípulos quando estiverem indo. Agora tem um negócio curioso. É que só discípulo faz discípulo. Porque mangueira não dá goiaba. Se você vê uma goiaba na mangueira, corra. Porque essa mangueira está possessa. Mangueira só dá manga. Não dá outra coisa. E quem é discípulo, faz discípulo. Frutifica discípulo. Porque é discípulo. E quem não é discípulo, reproduz aquilo que é em si mesmo. É por isso que na igreja não tem discípulo. Porque são poucos os discípulos. Nós somos uma geração esvaziada de discípulos. Porque também nós não entendemos nem o que é discipulado. Discipular não é passar a vida ensinando a Bíblia. Tem gente que diz, eu discipulo gente a minha vida inteira. Estou ensinando a Bíblia a vida inteira. Isso não é discipulado. Discipular não é passar a vida ensinando a Bíblia, mas no ensino da Bíblia, passar a vida. Aí é discipulado. Ensinar a Bíblia qualquer um ensina, um ateu ensina a Bíblia. Mas um discípulo faz discípulo, porque passa a vida. Discipular não é apenas ensinar o que se aprendeu, mas é viver o que se ensina. É viver o que você está ensinando. E aí nós nem somos discípulos, nem fazemos discípulos, porque nós não entendemos essas coisas. Jesus não se preocupou com as multidões. Jesus nunca deu atenção a multidões. Jesus nunca se sensibilizou com multidões. Multidões vinham e iam embora. Mas Jesus cuidou dos homens que iam cuidar das multidões. Nós precisamos cuidar das mulheres e dos homens que vão cuidar das multidões. Essa igreja vai crescer muito, não tenho nenhuma dúvida disso. O Espírito de Deus está aqui. Multidões virão. Mas nós precisamos cuidar das pessoas. Porque encher um templo não é uma tarefa difícil. Difícil é encher as pessoas da presença e do Espírito de Deus. Aí é difícil. Ele cuidou de quem ia cuidar. Porque a melhor forma de alguém aprender o Evangelho é vendo ele encarnado na sua vida. Portanto, se você ensina e aquilo não está em você, você é um estelionato, é um engodo. Ninguém vai acreditar. Por isso ninguém acreditava nos fariseus, porque eles ensinavam, mas não tinham autoridade. Jesus disse, vocês nem entram, nem deixam ninguém entrar. E o peso que vocês colocam sobre as pessoas não carregam nem com um dedo. Discipulado é a chave do crescimento da igreja. Ou então a gente vai fazer um bocado de boneco. A gente vai multiplicar boneco. Boneco que diz aleluia, 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 aleluia. É boneco. É uma linha de série produzindo boneco. Mas discípulo tem consciência, tem singularidade, tem relevância, tem graça, tem misericórdia, tem dons, tem o fruto que é o amor, porque é discípulo e foi feito por um discípulo e vai fazer discípulos. É assim. E se não for assim, é o nosso desafio atingir isso. Em quinto lugar, o texto nos ensina que o discípulo precisa estar comprometido em dar um testemunho público. Verso 16. Argumentando o que faremos a estes homens, pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Sinuca de bico, Sinédrio, sumo sacerdote, estava todo mundo lá e disse, o que é que a gente faz com esses caras? Porque esses caras são conhecidos. Todo mundo sabe quem eles são. E eles fizeram uma coisa que não dá para negar, porque o infeliz do aleijado está aqui, no meio da gente.
cara voltou. O que a gente faz? O discípulo tem que carregar a responsabilidade de que ele está dando um testemunho público de Jesus. Pedro e João eram conhecidos. Eles faziam parte de um grupo que cuidava dos velhos, que cuidava das crianças, que cuidava dos pobres, que cuidava das viúvas, que cuidava dos órfãos, que cuidava do estrangeiro, que se amava mutuamente, que se ajuntava e tomava refeição com singeleza de coração, que viam manifestações do Espírito Santo. E aí o texto diz que os milagres iam acontecendo. Primeiro a vida, depois os milagres. O problema é que a gente quer milagre, mas a gente não quer ter vida com Deus. A gente quer milagre, mas não quer ter intimidade com Deus. Não quer ter responsabilidade com Deus. E aí, essa turba, essa corte perversa, disse: isso daí vai ser um problema, porque todo mundo conhece esses caras. A população sabe quem eles são. Eles prestam um serviço relevante. Isso é gente séria. Isso é gente íntegra. Isso é gente boa. Isso é gente santa. Isso é gente que tem caráter. Jesus não precisa de marqueteiro. Jesus não precisa de propagandista. Jesus precisa de testemunhas que vivam como ele viveu. Jesus fazia milagres e a sua família disse: olha, por que você não se apresenta para o mundo? Por que você não se revela? Nós não precisamos roubar a glória de Deus. Não precisamos nos tornar marqueteiros de Jesus. Não precisamos vender Jesus por preço barato. A salvação é de graça. O discipulado custa tudo. A salvação é pela fé. O discipulado é pelas obras. Porque sem obras, Tiago disse: me mostra a tua fé. Então há uma implicação de que Jesus não quer que a gente seja propagandista, mentiroso, divulgando uma coisa que não aconteceu em nós mesmos. Ele quer que nós sejamos testemunhas. Você é testemunha? Ou você é um armário com vários personagens? E dependendo do ambiente para onde você vai, você bota a roupa de um deles. Então você é um personagem dentro de casa. Você é um personagem com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Você é um personagem na igreja. Você é um personagem no trabalho. Você é um personagem na mesa do bar. Você é um personagem na faculdade. E em cada ambiente você veste a roupa que melhor lhe abriga. Quantos personagens existem em você? Ah, pastor, é uma legião, porque nós somos muitos. Você só pode dar um testemunho de Jesus. Jesus nunca pediu que ninguém fosse perfeito, mas pediu que fosse verdadeiro. E conhecereis a verdade, e a verdade tira você do armário, meu amigo. A verdade traz luz e liberta você de ser um personagem, de ser uma falcatrua, um estelionato, uma mentira. Luz, luz. Deixe os personagens de lado. Você hoje vai sair daqui sem nenhum personagem mais. Nenhum personagem mais. Ah, pastor, mas a minha família não interessa a sua família. Você não vai carregar mais um personagem. Ah, mas no meu trabalho não interessa o seu trabalho. Você não vai ser mais um personagem. Porque você tem um compromisso com Jesus. Jesus terá um compromisso com você. Então não se preocupe. Não vá bancar o santo que nem pisa no chão. Você flutua, né? E tão santo que você é.
Ele não pediu isso. Ele pediu que você andasse na verdade. Ande com verdade. Porque a igreja está cheia de gente que tem muito carisma e pouco caráter. Muito carisma. Você chama o cara para orar e... Cara, esse homem é de Deus, bicho. Olha quanta língua estranha que ele fala. Ele fala língua estranha, língua esquisita e gíria. Aí você manda o cara, assim diz o Senhor. Poxa, isso é um profeta de Deus. E o testemunho público, e os personagens, e a vida com Deus. Jesus não quer nenhum marqueteiro, meu irmão. Você acha que Jesus precisa da minha ajuda para pregar? Você acha que vocês precisariam de mim para pregar? Não, claro que não. O privilégio é meu, não é de vocês. Eu que estou sendo abençoado, não é vocês. Eu que vim aqui aprender, não são vocês. Eu não estou ensinando nada novo para vocês. Eu não estou trazendo nenhuma novidade para vocês. Tudo está na Escritura. Mas há muito carisma e pouco caráter. E o discípulo precisa equilibrar essas duas coisas. Se Jesus dissesse, olha, como ele fez com Zaqueu, eu vou passar uma semana andando com você. Aí você ia dizer assim, sujou. Jesus, justamente nessa semana eu tenho que entregar aquele trabalho da pós. Não vai dar. Essa semana Jesus, o chefe, mandou viajar, vou lá para o interior. Não vai dar. Fica para a próxima. Se Jesus dissesse, vou passar uma semana com você, vou na sua casa. Se você for para o trabalho, eu vou para o trabalho com você. Se você for para o bar, eu vou para o bar com você. Mas se você for para a zona, eu vou para a zona com você. Se você for na igreja, eu vou na igreja com você. Se você emitir uma nota fria, eu vou ver você emitindo. Se você mentir, eu vou ver você mentindo. Se você enganar, eu vou ver você enganando. Jesus poderia passar uma semana com você? E se eu disser para você que Ele passa todas as semanas com você? Uma vez eu estava aconselhando um cara que foi transar com a mulher, e ele estava traindo a mulher, e foi transar com a outra. Aí quando chegou no quarto da mulher, tinha um crucifixo na parede. Aí ele disse, tem uma toalha aí. Aí a mulher disse, para quê, meu filho? Você já está nu mesmo? Senão para cobrir o crucifixo, para Jesus não ver. Jesus está vendo, meu irmão. Jesus não é neurótico feito os crentes, não. Jesus não tem neurose de crente, não. Jesus não quer que você seja fake, não. Jesus quer que você seja gente antes de ser crente. Seja gente, mas seja verdadeiro. Seja uma pessoa só em público. Seja o que você é. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Porque o sangue dele foi derramado sobre você. Paulo diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem justificou você foi Jesus. Você está devendo a quem ainda? A papai, a mamãe, a titio, ao chefe, ao amigo, ao pastor? Quem justificou você foi Jesus. Portanto, ande integramente diante de Deus. Seja quem você é, e o mais Ele vai fazendo no caminho. Porque a Escritura diz que até o dia de Cristo Ele vai completar a boa obra que começou em você. Ele vai completar. Ele não faz nada incompleto. Não vai começar com você. Ele vai completar a boa obra. A sua vida é uma inspiração ou é uma transpiração? Tem que fazer, tem um congresso, agora vai, tem um ensaio, agora tem o culto, agora tem o jejum, e agora tem a semana de oração, agora tem que ler a Bíblia, É uma inspiração
ou é uma transpiração? Marta, você faz coisa demais. Marta, primeiro você tem que ser, e depois o ser vai fazer. Maria buscou o que era mais importante, e isso não lhe será tirado. Cuidado, porque às vezes a gente entra numa maratona, no piloto automático, numa roda de hamster, e a coisa não aconteceu aqui dentro, e a gente fica entretido. Mas Jesus quer fazer aqui dentro primeiro, para que o que apareça seja real, seja verdadeiro. Ah, mas eu não sou ainda como a pastora Lana, mas a pastora Lana está ralando há muitos anos, Deus está trabalhando nela há muito tempo. Eu, para chegar nela, ainda vou ter muita borracha para gastar no asfalto. Mas eu estou ali. Eu estou lá, Jesus está fazendo. E tem coisa que eu olho e digo, ah, meu Deus, ainda está aqui isso. Aí no outro dia, aí ele diz, não olha para tu não. Paraíba besta, olha para mim. Aí a cruz, aleluia. Pela cruz Ele nos chamou, Ele nos atraiu, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, estamos nele, assentados nos lugares celestiais, nós estamos em Cristo, ninguém pode nos tirar de lá, ninguém. Seja quem você é, meu irmão, porque senão não vai sobrar nada para você ser. Seja quem você é, porque senão não vai sobrar nada para você ser. Sexto lugar, o discípulo precisa compreender o seu papel de agente de transformação social, verso 18. Então, convocando-os novamente, ordenando-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhe, julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus, obedecer a vós mais do que a Deus. Os caras disseram, não faz mais isso não, deixa o aleijado lá, rapaz, aquilo ali tem uma função. Qual é a função? É que todo mundo tenha medo de Deus para não acabar daquele jeito, é que todo mundo tenha medo de Deus para não ser amaldiçoado. Aquilo ali é uma arquetipia, uma carranca para produzir medo. Não façam mais isso não. Aí Pedro disse, não dá mais para a gente conter esse negócio, não dá mais para a gente guardar esse negócio, porque agora a gente entendeu que tem um papel, que a gente tem um propósito, que a gente tem um desafio, não dá mais para ficar inerte. Ah, como é bom vir para o encontro, não é uma benção. Uma igreja dessa, até gelo seco tem. Você pensa que está no templo de Salomão, a glória do Senhor encheu o lugar, aleluia, é luz piscando. Eu quando entrei falei, já cheguei no céu, aleluia, já acabou, não preciso mais nem pregar, já cheguei na eternidade. É dança, é gente bonita, é gente cheirosa, é gente amiga, uma bênção. Mas não começa aqui não, começa quando você passa pela porta ali, aí é que começa. E aí eu e você precisamos entender que nós fomos chamados e temos uma responsabilidade social. Eles disseram, não dá mais para fazer isso. Aí disseram, mas nós estamos proibindo vocês. Deixa eu te explicar uma coisa. A submissão é um princípio, e a submissão é absoluta, mas a obediência é relativa. A submissão é absoluta sempre que ela alinhar com a Escritura. Mas sempre que ela desalinhar da Escritura, ela se torna relativa. E aí Pedro disse, olha, desculpa, não dá mais para a gente viver aquela vida de antes, não dá mais para viver aquele evangelho de antes, não dá mais para viver aquela fé de antes, não dá mais para sair pela porta e viver uma semana como se nada tivesse acontecido, não dá mais. Jesus deixou a Judéia era o local das pessoas ricas, a Judéia era o local do poder econômico do templo, a Judéia era o local da estatal da religião, que era aquele lugar de adoração. A Judéia era esse lugar onde havia tráfico de influência com o poder romano. E Jesus largou a Judéia e foi para Galileia. Isaías diz, terra de Naftali,
terra de Zebulon, com o fim do mar, povo que jazia em trevas, viu uma grande luz. Porque Jesus disse: eu vou para a periferia, eu vou para os que não me querem, eu vou para aqueles que jamais poderiam me alcançar. Eu não vou ficar aqui na Judéia, não. Eu vou para os excluídos, eu vou para os diferentes, eu vou para os marginalizados. Quando ele chegou em Betsaida, fez um momento de reflexão, depois cantaram uma música, depois tomaram a ceia, e aí estava todo mundo com fome, dia inteirinho sem comer, e aí os discípulos disseram: vamos despedir essa moçada, que já acabou, já pregou, já cantou, já orou, vamos embora. Aí Jesus disse: eles estão com fome. E o que nós temos a ver com isso? Vocês têm tudo a ver com isso. Vocês vão dar de comer a eles. Vocês vão dar de comer a eles. Porque não há evangelho se não há responsabilidade social. Tiraram isso de nós. Arrancaram isso de nós. Porque estão dizendo que isso é comunismo. Meu amigo, comunismo é um negócio que tem 3, 4 séculos para cá. Evangelho sempre foi evangelho. No Velho Testamento é evangelho do mesmo jeito. Os profetas já estavam lá denunciando o descaso com o pobre, com a viúva, com o órfão e com o estrangeiro. Por favor, dê vocês de comer. Eu e você temos responsabilidade nisso. Nós temos responsabilidade na transformação social. Você sabe o que é aquele aleijado na porta do templo? É o que a religião faz. É uma geração de aleijados, de inertes, de engessados, que não se sensibilizam com nada, não se movem para nada, não se comprometem com nada. E cada um de nós aqui, todos os dias, encontra com um aleijado desse por aí. Mas não estou falando só do aleijado físico, não. Estou aleijando do cara que tem aleijão espiritual, aleijão emocional, aleijão na sua integridade, aleijão na sua relação conjugal, aleijão no seu trabalho, aleijão no trato com os filhos. São todos aleijados. A gente encontra com um aleijado todo dia e faz de conta que não é com a gente. Você tem responsabilidade nisso. Você é discípulo, você tem responsabilidade nisso. A igreja é responsável pelo seu entorno. Lá na nossa estação, eu disse, 1 quilômetro aqui da gente, nós somos responsáveis por tudo que acontecer aqui. Vamos nos mexer, vamos identificar quais são os problemas, vamos descobrir o que é que tem aqui. E aí a gente foi caçar. A gente está num bairro de classe média alta, aqueles arranha-céus enormes, aquela coisa linda. Aí a gente foi por trás, 4 favelas. Ninguém nem vê, porque são invisíveis. E aí dissemos, vamos fazer um trabalho de transformação social aqui. Você é responsável. Imagina, tem igreja em quase todos os bairros, de quase todas as cidades do país. Imagina no dia que a igreja disser, nós temos responsabilidade social. Imagina o impacto que isso pode produzir. Imagina o impacto que isso pode fazer. Imagina a diferença que isso pode fazer. Mas a igreja está arrecadando dinheiro lá em Pernambuco, tem uma igreja arrecadando dinheiro, 300 milhões para construir uma sede enorme, para botar mais gente dentro. E eles podiam pegar esse dinheiro e fazer saneamento básico na Ilha do Maruim ou em Brasília Teimosa, mudar a realidade de milhares de pessoas. Mas eles querem construir pedras mortas para abrigar os mortos dentro do seu espaço. E Jesus disse, deixa que os mortos sigam os seus próprios mortos. E em último lugar, eu quero lhe dizer que o discípulo precisa abraçar o evangelismo como a mais importante missão da vida. Veja aí o verso 20. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Quando eles proibiram Pedro e João, eu disse, não dá mais. A gente não pode mais, porque não depende mais de mim. É maior do que eu. É maior do que eu. Eu tenho que falar. Não é mais possível viver essa espiritualidade dos israelitas. Não é mais possível viver essa dinâmica do templo de purgação, de banho, de sacrifício. Não dá mais, a gente não aguenta mais. Não tem mais como. E aí 2 anos mais tarde, a gente está no ano 34 aqui. No ano 36, 2 anos mais tarde, eles já estavam meio que acomodados. Ali, fizeram um trato ali com os sumos sacerdotes, vamos viver em paz, cada um no seu quadrado, a coisa se aquietou. E aí Deus olhou e falou,
Poxa, mandei que eles fossem pelo mundo inteiro. Mas eles estão agora ali, vivendo pacificamente. Se converteu 5 mil de uma feita, 3 mil de outra, pronto, já temos uma igreja com 8 mil, para que quer mais? Aí Estevão, que era um diácono, deu testemunho de Jesus publicamente e foi assassinado pelos judeus. E aí começou uma grande perseguição. E essa perseguição fez com que as pessoas saíssem de Jerusalém. E aí elas foram para a Judéia, para a Samaria e até os confins da terra. E elas anunciaram Jesus em todos os lugares. Você não precisa ir para a África para falar de Jesus. Talvez você precise dar 5 passos e bater na porta do seu vizinho e perguntar se está precisando de alguma coisa. Tem feira na tua geladeira? Eu vi que teu filho estava doente. Eu posso orar por ele? Eu posso te ajudar? É só isso. É coisa simples. Você não precisa ser pastor, não precisa para seminário, para fazer nada disso. Você precisa amar as pessoas. E se a sua vida não atrai a curiosidade de ninguém, então tem alguma coisa errada com você. Se as pessoas não chegam para você e dizem assim, puxa, o que é que tem de diferente em você? Aí eu digo, não, o meu cabelo sedoso, não é lindo. Não, mas tem que ter algo mais. Tem que ter um negócio que vaza. E nós temos a responsabilidade, porque não há outra missão que seja mais importante do que anunciar a boa nova. Sabe por quê, meu irmão? Porque a boa nova pode mudar a eternidade de alguém. Eu tenho certeza que eu vou chegar no céu e alguém vai dizer assim para mim, poxa, deixa eu te dar um abraço. Eu nunca vi essa pessoa. Não sei quem é. Deixa eu te dar um abraço. Por quê? Eu vi uma mensagem tua no YouTube. Meu coração foi incendiado. Minha casa inteira se converteu. Eu queria te dar um beijo, queria te agradecer. Há uns 3 meses atrás eu descobri que tem uma igreja no Zimbábue. Os caras no Zimbábue. Ele falou, pastor, quando o senhor vier no Zimbábue, o senhor venha visitar a sua igreja. Eu falei, esse cara cheirou, fumou, tá doidaço. No Zimbábue. Eu falei, como é o negócio, meu irmão? Eu disse, não, é porque aqui a gente baixa os seus vídeos. Mas a internet é ruim, a gente baixa só o áudio. E toda segunda-feira nós reunimos 40 discípulos de Jesus. E eles ouvem a sua palavra. E Deus está fazendo coisas tremendas aqui. Quando você vier no Zimbábue, venha nos visitar. É a mais importante tarefa da vida. É o mais ambicioso projeto de vida. É você falar de Jesus. Quantas pessoas você já falou de Jesus? A quantas pessoas você anunciou o reino de Deus? E a Escritura diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia é esse. Porque o cara acha que para falar de Jesus tem que ser pastor. Em primeiro lugar, para buscar o reino de Deus. Não, meu irmão, o reino de Deus na sua relação, no seu trato, nas dinâmicas da sua vida. Você não precisa mudar nada. Você precisa fazer discípulo no seu trabalho. Você precisa fazer discípulo no seu prédio. Você precisa fazer discípulo na sua faculdade. Você precisa fazer discípulo na mesa do bar que você vai naquele happy hour. É lá que você não precisa ir para a África para fazer discípulo. Faça discípulo onde você está. Porque essa é a tarefa mais importante da sua vida. É você fazer discípulo. Quando você chegar diante de Deus, Ele não vai perguntar para você, olha, quantos carros você tinha, quantas casas que você tinha, quantos filhos que você tinha. Ele vai perguntar, quantos discípulos você fez? Para quem você anunciou a salvação? E Pedro e João disseram, não dá mais, a gente não pode mais ficar calado. Talvez as pessoas estejam perguntando, com que poder, ou em nome de quem, vocês estão vivendo isso? Como é que essa gente pode falar em nome de Jesus? Tem gente que está questionando isso. Quando eu disse que vinha pregar aqui, eu recebi uma enxurrada de gente me questionando. Eu falei, vocês estão enganados. Eles é que estão me honrando em poder deixar que eu entre eles. Eu aqui sou privilegiado de estar entre eles. Eu que não sou digno de estar entre eles. Vocês estão profundamente equivocados. Sabe por quê?
Porque quando eu entrei aqui, ontem à noite, eu senti fortemente a presença de Deus. Eu já entrei em muita catedral, que eu não senti absolutamente nada. Quando eu fui em Westminster, na Inglaterra, e entrei naquele mausoléu, eu entrei e não senti nada. Mas eu entrei aqui, eu senti aqui tem gente de Deus. Tem gente de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Os discípulos estavam trancados antes do Pentecostes. Trancados, com medo, escondidos. Mas agora eles estão trancados por causa do Pentecostes. Antes eles estavam com medo, mas agora eles não tinham mais medo de nada. Nem do sumo sacerdote, nem de serem mortos. Antes eles tinham o Espírito, agora eles estavam sendo usados pelo Espírito. Antes eles estavam transtornados, mas agora eles estavam transtornando o mundo. Eu quero fazer um desafio para você essa tarde. Eu sei que tem muita gente aqui que precisa recomeçar com Deus. E talvez quando você agora foi exposto a esses princípios, isso tenha sido chocante. Porque o perfil das duas mensagens é completamente diferente. A de ontem é mais para a explosão. A de hoje é mais para introspecção. A de ontem é mais para júbilo e alegria. A de hoje é para quebrantamento e confissão. Quando aquela mulher do fluxo de sangue se esgueirou pela multidão, e ela era imunda, não podia nem tocar nas pessoas, o simples fato de estar ali, ter batido em algumas pessoas, já podia levá-la a ser apedrejada. Mas ela queria tocar em Jesus. Ela disse, se eu tocar, eu vou ser curada. E aí a gente tem momentos da gente fazer um pacto com Deus, da gente renovar a nossa vida com Deus. E aí a gente perde porque está preocupado com o que é que o fulano vai pensar. O que é que a fulana vai pensar. O que é que papai vai pensar. O que é que a pastora vai pensar. E o que é que Jesus vai pensar. Isso é o que interessa. Eu não sei se você está sendo discípulo conforme o que nós ensinamos aqui. Mas eu sei de uma coisa. Você pode mudar isso hoje. Eu não vim aqui para entreter vocês. Eu vim aqui para ver Deus fazer milagre. Eu não posso fazer o milagre, mas Ele pode fazer. Então, se você quer renovar o seu pacto com Deus, se você quer ser discípulo conforme o que Jesus ensinou, essa tarde, a gente pode fazer isso. E aí eu quero que você baixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Há um cântico que diz, eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Talvez você essa tarde queira voltar para o primeiro amor. E talvez você diga, hoje é o dia que eu quero reassumir o meu papel como discípulo. Eu vou retornar para esse caminho, Senhor. Eu vou rever as primeiras obras. Mas eu reconheço, Senhor, e eu me arrependo, Senhor. Hoje é o dia, hoje é a hora, esse é o lugar. Jesus está aqui entre nós. Se você quer orar comigo, se você quer renovar esse pacto com Deus, levante aí do seu lugar e vem aqui para frente, a gente vai orar junto. Agora venha rápido, amém, 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 amém. Vem rápido, rápido. A gente tem pouco tempo, vem logo. Vem, Deus está te chamando essa tarde. Deus está falando com você essa tarde. Vem, vem do jeito que você está. Você pode ter 50 anos de igreja. Isso não vale de nada. Hoje é o dia de rever. Hoje é o dia de repensar. Hoje é o dia de se quebrantar, de se arrepender. Vamos retornar a esse caminho com Jesus. Vou regressar ao caminho. Vamos retornar juntos. Vou ver as primeiras
eu me arrependo, Senhor. Fala isso. Fala, eu me arrependo, Senhor. Senhor. Eu me arrependo, Senhor.